Shalom, ou a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano. Este é o sexto vídeo da série Evangelho Fora da Caixa. Muito importante você assistir todos os outros para compreender este tema aqui. Este vídeo especificamente, ele é muito... ele está ligado ao vídeo anterior. Nós começamos a falar para você que a nova aliança não é com a igreja cristã, mas sim com o povo de Israel. E também te falamos que esse povo de Israel não é necessariamente o povo judeu. O povo judeu faz parte, obviamente que sim. Porém, nós estamos falando também do povo que se aproxima de Israel na pessoa de Jacó. Antes de Canaã se tornar Jerusalém, de ser constituída ali o território das terras de Israel, Jacó teve seu nome mudado para Israel. Então, a promessa de Deus é para os descendentes de Abraão pela emuná, pela fé. E essa descendência essa promessa passou para Isaac e passou para Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, e em Israel os obedientes à palavra de Deus se tornam filhos de Deus, independente da religião judaica ou religião cristã. Ela se torna descendente do povo de Deus, da promessa, filhos da promessa de Deus. Então nós já começamos esse assunto. E aonde nós começamos? Em Jeremias 31 e mostramos Paulo no Novo Testamento citando esta mesma passagem de Jeremias 31. Veja o que diz aqui em Hebreus capítulo 8, verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus o ministério tanto mais excelente, quanto é ele mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aqui é o primeiro ponto. A nova aliança não é com os estrangeiros, a nova aliança não é com a igreja cristã, a nova aliança é com a casa de Judá e com a casa de Israel. Casa de Israel são os filhos da promessa de Deus. Se você é crente por causa da fé de Abraão, você faz parte do povo de Deus. Mas você segue também os ensinamentos desse povo. Você não pode dizer, não foi anulado. Se você anula a antiga aliança, você anulou Abraão, Isaac, Jacó, você não faz parte de nada. Você não tem aliança. Você tem uma caixinha de uma religião, mas não tem aliança. Como quando Yeshua veio, as pessoas não aceitaram ele, como já foi dito nos vídeos anteriores, porque a religião farisaica não coube Yeshua na caixinha deles, a religião dos saduceus também não, a religião dos essênios também não fizeram parte. Mas e Paulo, e Pedro, e João, e Tiago? Esses fizeram parte. Ok? Então, voltando aqui, nós vamos dar continuidade na leitura. Então, veja só. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias do Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois não continuaram na minha aliança. Se você não continuar na aliança de Deus, você não faz parte dela. E eu não me atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. De novo está sendo explicado aqui. A aliança firmada com a casa. Você quer ser povo de Deus? Você tem que estar firmado na casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Está aqui a chave para você ser povo de Deus. Na mente, o sinal da besta, um dos sinais da besta é na mente. Né? Na mente. É a ideia, é aquilo que você maquina na sua mente, como você entende as coisas, aquilo que você sustenta, a razão da sua vida, para que você vive. Se você for povo de Deus na mente,
ele vai escrever as leis de Deus. E também, na mente, imprimirei as minhas leis. Ele vai imprimir. Lembra que a primeira e a segunda tábuas da lei foram escritas pelo próprio dedo de Deus? Aqui o próprio dedo de Deus escreve as leis dele na sua mente. E sobre o coração, inscreverei. Também vai escrever a lei sobre o coração. E aí ele será o seu Deus e você será povo dele. Essas palavras não cabem na caixinha. E está no Novo Testamento escrito por Paulo. Aquele mesmo Paulo que a igreja cristã fala, a lei é maldita, a maldição da lei, e novamente relembrando Pedro, que diz que os constantes, os ignorantes, não entendem o que Paulo fala e criam doutrinas para sua própria perdição. Pois bem, minhas leis também sobre o seu coração as escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta é a chave para ser povo de Deus. Não é a religião cristã. Também não é a religião judaica. Então, é isso que nós temos dito para você. Não é o fato de tem muita igreja que fala, os judeus não têm nem salvação. Como não? Hoje, eu, glórias a Deus, encontrei um grupo de judeus cristãos. Encontrei uma igreja evangélica também que segue os princípios de Deus, que segue a lei de Deus. E eu vou de vez em quando, porque é longe daqui. E encontrei esse grupo de judeus crentes em Yeshua que pregam a palavra de Deus como ensinam de acordo com a Bíblia, o que é uma grande bênção. Veja o que diz aqui em Romanos, capítulo 9, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Não é por nascer Israel que é povo de Deus. E apesar que a igreja acha que nem povo de Deus Israel é, na maioria das vezes. Mas não, não é isso. Não é o da carne, é o do espírito. Veja só, vamos continuar. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Aqui uma coisa importante para quando a igreja diz na caixinha que o povo de Israel já era. Aqui está dizendo, Paulo disse, nem por serem descendentes de Abraão, nem por serem descendentes na carne, no sangue, ter sangue hebreu, nem por isso são todos filhos. São todos seus filhos. Muitos que são nascidos de Abraão na carne, descendência, não são filhos de Deus. Por quê? Aqui ela explica para você. Mas em Isaac será chamada a sua descendência. Em Isaac será chamada a sua descendência. A promessa foi feita a Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Esse é o povo de Deus, o povo da promessa de Israel. Ah, mas são só os que nascem com sangue judeu? Não, nem todos que nascem com sangue judeu são povo de Deus, mas são os filhos da promessa. Você, nós na caixinha cristã, e isso é válido, diz que nós somos descendentes de Abraão pela fé. Aí eu vou acrescentar, pela emuná, que a fé não é só crer. A fé é você ter um estilo de vida de acordo com aquilo que você crê. Então você professa a fé em Deus e você segue as orientações de Deus, você segue as instruções da Torá de Deus, que é boa, perfeita e agradável, como disse o apóstolo Paulo. Então, aqui está dizendo muito claramente que não é por serem descendências de Abraão no sangue, mas em Isaac será chamada a sua descendência. Versículo 8. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente da carne, mas devem ser considerados como descendências os filhos da promessa. Que promessa é essa? Então, os filhos não são necessariamente da carne, mas os da promessa. Quem são os filhos da promessa? Vamos ler. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ele, mas também Rebeca, ao conceder um filho, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Então, Isaque, ele faz parte dessa linha de promessa de Deus, que começou em Abraão, Isaque, ele gerou Jacó.
Essa é a promessa. Então, é esse o povo de Deus. O povo de Deus não é da igreja A, B, C ou D, não é da sinagoga A, B, C ou D. O povo de Deus hoje, ele é composto de quê? Judeus que creem no Messias e pessoas de todas as nações que são descendentes dessa promessa feita a Abraão. Se você anula a antiga aliança, você anula a sua promessa, você não faz parte dela. E isso também é dito por Paulo em Efésios 2. Veja o que diz aqui. Portanto, veja só, Paulo está falando aos Efésios, a pessoas estrangeiras que não são judeus, como nós que não somos judeus, os estrangeiros. Digamos que aqueles que estão participando da igreja, que se chamam de igreja cristã. Eu creio que é a igreja de Deus, de Cristo, do Messias. Mas enfim, vamos lá. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dando um conselho, ele está explicando algo para os Efésios, que é o que eu estou tentando explicar para você. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados de incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Aqui você deve entender brevemente. Muitos foram os que adentraram a fé. E quando eles adentraram a fé, muitos judeus creram em Yeshua. Só que aí surgiram os grupos. E tinha um grupo de judeus que cria que o gentio tinha que se circuncidar. E ficava aquela briga, aquela discussão. Então, Paulo está falando sobre isso. Ó, quem está apontando vocês que são circuncisos? Eles foram circuncidados na carne, mas e o coração? Então, é um outro tema. Vamos para o nosso tema aqui. Paulo está dizendo aqui, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então veja o que diz aqui. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ora, veja que interessante. Paulo está dizendo aqui, o evangelho chegou até a igreja em Éfeso. E Paulo, ele faz um reconhecimento aqui em Éfeso. Ele fala, olha, antes de vocês receberem a Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel. Ele não falou da terra de Israel. Ele falou separado da comunidade de Israel. Mas agora está tendo essa divisão. Tem aqueles judeus que não creram no Messias e eles caem da promessa de Deus. Quando o Messias vem, eles não aceitam. Eles caem da promessa de Deus. Deixa de ser filho de Deus porque era toda uma nação, agora vai ser os da fé. Eles não têm fé em Cristo, eles não obedecem a Cristo, eles caem. Entra agora os Efésios. Quando os Efésios entram, Paulo ele fala, olha, vocês antes de aceitarem Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel. Essa comunidade é a comunidade de Deus, do povo de Deus. Essa comunidade, nós já falamos sobre isso anteriormente, não são mais. Não é porque nasceu judeu que é povo de Deus, mas somos a promessa. Então, ele está dizendo aqui, olha, vocês, gentios, não tinham promessa. O povo de Israel, de Abraão, Isaac, Jacó ou Israel, esses têm. E quando vocês não tinham a Cristo, vocês estavam o quê? Vocês estavam separados, vocês, gentios na carne, estavam chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Então, enquanto nós estávamos sem Cristo, nós estávamos separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças. Nós não tínhamos aliança nenhuma. Separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Enquanto nós estivermos afastados da comunidade de Israel, da promessa de Deus, dos filhos da promessa de Deus, do judeu,
Abraão, do judeu Isaac, do judeu Jacó, que teve o nome mudado para Israel, enquanto estivermos, ou enquanto estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, ou em Yeshua, vós que antes estavais longe, estava longe de onde? Acabou de falar. Estava longe da comunidade de Israel. Agora, em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados. Estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Nós estávamos longe de Cristo, sem as promessas de Deus, longe da comunidade de Israel, sem promessas de Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, em Cristo, nós somos aproximados, nós nos aproximamos da comunidade de Israel que nós estávamos separados. E aí, Cristo, ele derrubou a parede da separação. Lá em Israel, no templo, onde havia o templo, havia o muro de Soreg. Um murinho, uma muretinha baixo, na altura do joelho, mais ou menos. E ali os gentios não podiam passar para se aproximar do templo. Só o judeu podia entrar naquela área. Os arqueólogos encontraram até placa dizendo que era risco de morte um gentio passar por aquelas muretas. E Yeshua derrubou espiritualmente essa divisão e fez dos dois povos, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, não aboliu os mandamentos. Os mandamentos de Deus não matarás, não roubarás, não, são vários mandamentos, são 613, dizem os judeus. Porém, o que nós temos que entender, por exemplo, um dos mandamentos, guardar o sábado, celebrar o sábado como um dia especial, isso é mandamento de Deus. Qual a lei dos mandamentos na forma de ordenança? Havia uma ordenança, nós já falamos no vídeo passado. Dentro de uma caixinha religiosa, judaica, havia uma lei. Não pode cuspir no sábado, no chão. Não pode cuspir no chão no dia de sábado. Por quê? Porque se você cuspir no chão, a saliva vai tocar na terra e vai virar barro. Então você está fazendo barro, está fazendo obra, você está quebrando o sábado. Isso era ordenança na forma de mandamento. Isso foi criado pelo homem. Isso Jesus aboliu. Ele aboliu, tanto que ele foi lá e cuspiu, fez lodo e curou o cego no sábado. Ele aboliu literalmente esse mandamento. Que não era um mandamento, era essa ordenança, melhor dizendo. Como também, o judeu não podia entrar na casa de um gentil. Onde está isso na Bíblia? Não está na Bíblia. Mas está nas ordenanças que os religiosos criaram. Aí Jesus vai lá e come com pecadores, ele come na casa de um cobrador de impostos. Isso é totalmente reprovável, impossível de acontecer. Mas eram ordenanças. Essas ordenanças, Cristo aboliu. Mas a lei de Deus, ela nunca foi abolida. Por isso, Cristo não cabe na caixinha dos evangélicos, na caixinha do cristianismo, como de uma forma geral. Porque querem separar o povo judeu do povo. Eles querem separar Israel, querem tirar Israel do mapa. Mas não. A comunidade de Israel é a que tem a promessa de Deus. E nessa promessa vai ter judeu crente em Yeshua e estrangeiro crente em Yeshua que observam os seus mandamentos. Até a próxima, em nome de Yeshua HaMashiach.